Seminário Internacional de Arquitetura reúne profissionais da área. Candidato a deputado estadual tem candidatura cassada. E mais, confira informações sobre o horário eleitoral. Eu sou Daniele Vieira, essas e outras informações você confere agora no Tela 1. O Seminário Internacional de Arquitetura começou ontem na Universidade Positivo. O objetivo é fazer um circuito intercultural de ideias na área. Eu fui até lá conferir. Está sendo realizado na Universidade Positivo, até o dia 10 de outubro, a 5ª edição do Seminário Internacional de Arquitetura, que tem como objetivo discutir os impactos dos mega-eventos como a Copa do Mundo nas cidades contemporâneas e também apresentar propostas de intervenções urbanas para Curitiba. Nesses 10 dias de evento, os participantes vão ter contato com diversas áreas de conhecimento como economia, direito, arquitetura e urbanismo, entre outros, através de conferências, oficinas, palestras e debates. Os estudantes de arquitetura têm a oportunidade de obter conhecimentos e ampliar o olhar nas questões de urbanização. Essa interação com pessoas de outras cidades também está sendo muito boa, agrega muito ao nosso conhecimento e a gente não fica fechado só na nossa realidade. A gente vê exemplos de cidades, por exemplo, Lisboa, cidades da França também, Barcelona, e isso agrega muito mesmo. E acrescenta, assim, tipo, em relação para o aluno, acrescenta muito, porque a gente lida com urbanismo também, então tem todo esse pedaço que você vai vivenciar, você vai conhecer o lugar e você vai trocar experiências com as pessoas dos outros países. 2 candidatos a deputado estadual foram multados em R$2.000 por terem cavaletes em locais inadequados. A lista de denúncias de cavaletes irregulares cita mais de 50 candidatos, que podem ser multados até o final do período eleitoral. Os políticos foram condenados por atrapalhar o trânsito de pedestres e veículos, ao armar cavaletes de maneira irregular. O horário eleitoral termina hoje. Mais informações com a repórter Luísa Romagnoli. O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão tem seu fim hoje, nesta quinta-feira, 3 dias antes do primeiro turno das eleições. De acordo com a lei, hoje também é o último dia para a realização de comícios e a utilização de aparelhagem sonora para as candidaturas. No sábado, dia 4, ainda é permitido fazer carreatas, distribuir panfletos nas ruas e a utilização de carros eleitorais. Repórter Luísa Romagnoli. E hoje é dia do quadro Eleições 2014 com a repórter Bruna Teixeira. Confira. As eleições estão chegando e no domingo você tem que votar. O voto é obrigatório. E se não fosse, você votaria? Este é o tema do quadro de hoje. Confira. Eu sou a favor de ele ser obrigatório no sentido de você estimular a cidadania das pessoas, o civismo, e de certa forma ele ser obrigatório faz com que se estimule, né, o envolvimento das pessoas, né, com a política e com a votação, né. Já o lado contrário que eu vejo é que a própria obrigatoriedade acaba envolvendo pessoas que não têm interesse nisso e, portanto, votam de uma forma irresponsável. Mas eu acho que seria mais conveniente que a gente votasse porque a gente realmente tem um desejo de mudar o país e não porque a gente é obrigado. A partir do momento que é obrigatório não existe uma democracia, né? A gente vive supostamente numa democracia e a partir do momento que algo é imposto, você não tem a opção de escolher, de votar ou não votar. É parte da cidadania das pessoas votar e exercer a cidadania. Ridículo. Por quê? Pelo simples fato que tem muita pessoa que não tem noção em quem votar, não estuda sobre isso, que tem todo um estudo que se deveria fazer para fazer esse tipo de responsabilidade, que isso daí é simplesmente a orientação do seu país. Se o voto não fosse obrigatório, você votaria? Sim, porque eu faço esse tipo de estudo atrás dos políticos e tudo mais. E o professor de Ciências Políticas, Marcos Araújo, vai explicar pra gente o que mudaria se o voto não fosse obrigatório no Brasil. Os lugares onde o voto não é obrigatório, eles apresentam uma forte saída do eleitor do processo eleitoral, ou seja, em alguns lugares até 60% da população deixa de votar.
Isso, com certeza, aumenta a liberdade da pessoa se ela quer participar do pleito ou não. O voto é obrigatório no Brasil porque justamente o legislador pensou que, pelo fato de no Brasil nós termos pouca participação na política no dia a dia e nós termos muitas pessoas desconectadas da realidade, ligadas a grupos de pressão, a obrigatoriedade faz com que necessariamente a pessoa tenha que olhar para o pleito, buscar um candidato e escolher alguém. O medo é que o fato de não ser mais obrigatório, eventualmente, possa levar a um desligamento de importantes grupos que definem a eleição. Isso quer dizer que em lugares em que o voto não é obrigatório, você tem, às vezes, uma parcela muito pequena da população decidindo a eleição. E neste domingo, a Rede Teia tem a principal equipe de cobertura das eleições. Mais de 100 repórteres nas ruas. O Tela 1 terá edições especiais a partir das 9 da manhã. Seu voto começa depois que você aperta o confirma. Até domingo. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná barrou a candidatura à reeleição do deputado estadual Roberto Ascioli, do PV. A decisão é do ministro Luiz Fux. A acusação é de que o deputado teria repassado uma quantidade excessiva de recursos a uma empresa, na qual o próprio Ascioli é sócio-dirigente. Em nota, o candidato informou que vai recorrer da decisão. Quem passou ontem pela Universidade Positivo pode ter notado várias pessoas vestidas de maneira diferente. Ficou curioso? Acompanhe com o nosso repórter Guilherme Deia. Quem passou pelo Bloco Azul da UP nesta quarta-feira se deparou com pessoas vestindo roupas bem diferentes. Essas pessoas estavam praticando o cosplay. Cosplay basicamente é quando você pega um personagem fictício e traz ele para o mundo real. É uma brincadeira, na verdade. Você reúne com os amigos, né? Lá temos eventos específicos, né? Nos quais o cosplay pode aparecer, são concursos e algo a nível mundial, assim, você se sente participante, sabe? Então é uma coisa muito legal. Eu trouxe alguns cosplayers e junto com a turma da nossa sala, né? Da matéria de sociologia, a gente vai discutir sobre o que é o cosplay e como ele se encaixa na sociologia no conceito de identidade. A proposta de trabalhar com cosplay era a tentativa de mostrar para os alunos, e demonstrar em grupo isso, né, que cada um de nós assume diferentes personagens no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Né? E aí surgiu a ideia de, já que é impossível, né, a gente mostrar com tanta facilidade assim as nossas máscaras, né, as máscaras que a gente carrega na identidade, fazer com que outros que têm por hábito brincar, né, com a fantasia, né, trouxessem isso para a sala de aula e a partir daí a gente discutisse as nossas próprias. Sentia assim que quando escapava da área de humanas, dos cursos de formação humana, a gente tinha muita dificuldade em relação ao convencimento do aluno de que a disciplina era fundamental. Tá? Então, assim, por conta disso, a gente começou a criar alternativas, né? Pensar numa forma de transformar uma disciplina teórica numa disciplina mais prática, né? Desde que não se perdesse em teoria. O Serviço Telefônico de Direitos Humanos, o Disque 100, já recebeu 6.000 denúncias de homofobia. As denúncias são relativas às declarações do candidato à presidência da República, Levi Fidelix. O número de chamadas ao Disque 100 já é maior que o registrado durante os últimos 3 anos. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Clique aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Você também pode participar do nosso jornal enviando fotos, vídeos, críticas e sugestões para tela1@universidadepositivo.com.br. Amanhã o Tela 1 está de volta com muito mais informações. Até lá!